Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Até o 13. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus revele a sua palavra para nós nesta noite. Irmãos, em cima desse texto sobre a igreja em Filadélfia, gostaria de pensar algumas características de uma igreja renascida, nascida de novo ou regenerada em Cristo. Começando pelo nome, Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal, amor aos irmãos. O autor do livro de Hebreus usa essa acepção. Capítulo 13, verso 1 de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. O amor é uma característica marcante numa igreja renascida em Cristo. Hoje, irmãos, nos nossos dias, há uma ênfase em um cristianismo de resultado, mas o reino de Deus não é resultado, é relacionamento, primeiramente com Deus. Não é quantidade de gente, é a qualidade de gente tratada pela cruz de Cristo para um relacionamento, para uma relação com Cristo, com Deus e com os irmãos, né? Naquela cruz, nós morremos com Cristo e ressuscitamos em Cristo com nova vida. Essa nova vida, irmãos, é Cristo em nós. Cristo é a nossa vida. A sua vida, a vida de Cristo, se manifesta em nós e através de nós. O amor é uma dessas manifestações
é uma das expressões desta vida de Cristo em nós. O amor é a base da nossa relação com Cristo, com Deus e também com os outros. Há algumas manifestações de amor neste mundo. Existe o amor a nível físico, esse é o eros. Tem o amor de pais para filhos e vice-versa. É o amor que um membro da raça humana sente pelo outro. É um amor humanístico, capaz de fazer grandes sacrifícios. Há também um amor que é fruto de amizade. É um amor entre amigos. Mas todas essas formas de amor são efêmeras. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Veja bem, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É isto que o homem pode produzir, irmãos. Mas há um amor que o homem não pode produzir. É o amor de Deus. Ágape é a palavra usada no Novo Testamento para descrever esse amor incondicional, não é? Amor doador, amor sem limites. Antigamente havia um programa na TV, um programa apresentado por J. Silvestre, e que se chamava O Céu é o Limite. Mas nem o céu é limite para o amor de Deus, porque o amor de Deus, irmãos, é maior do que o céu. João capítulo 5, versículo 42, esse texto vai dizer para nós que nenhum de nós temos condições de produzir o amor de Deus. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Aqui é Jesus mesmo falando. Mas bem vos conheço, e não tendes em vós o amor de Deus. Mas Paulo fala que os colossenses tinham esse amor. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Jesus disse que ninguém tem esse amor. Vós não tendes o amor de Deus em vós. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Colosso que
porque ela tinha esse amor. Como isso acontece, irmãos? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto coloca para nós duas coisas importantes em relação ao amor. A primeira é que a fonte do amor é Deus. Deus é amor. O amor procede de Deus. Ele é amor. Só Deus tem esse amor. E diz também que o nascido de Deus, o nascido de novo, o regenerado, ama, exatamente porque ele nasceu de Deus e por isso ele ama com o amor de Deus. Então, irmãos, primeiro nós precisamos experimentar a obra da regeneração do amor de Deus por nós, para depois experimentarmos a graça de amar. Quando uma pessoa nasce de novo? Quando uma pessoa crê sua morte, sua ressurreição em Cristo, ela nasce de novo. Ela nasce de novo e Jesus Cristo vem viver nela. Deus é amor, Cristo é Deus, portanto Cristo é amor. Então Deus é amor, Cristo é Deus, Cristo vive em nós, manifestando, expressando o seu amor em nós e através de nós. Então, irmãos, Jesus nos põe cheios do amor de Deus, do amor dele, e com o amor dele nós amamos. É Cristo mesmo amando através de nós. É a vida de Cristo se manifestando em amor, porque essa é a sua natureza, porque Deus é amor. A vida de Cristo em nós tem essa natureza, irmãos. Agora, amar não é se interessar pelo bem-estar social do ser humano, não, mas pela salvação da sua alma. Quem ama, irmãos, fala a verdade, não a verdade do sistema religioso, mas a verdade em Jesus, a verdade que liberta. Não vamos confundir o amor com humanismo, nem com ausência de dificuldade na nossa vida. Às vezes, irmãos, Deus nos deixa no deserto das privações. Às vezes, Deus deixa a gente ir para a fornalha ardente. Às vezes, Deus nos deixa passar por grandes dificuldades, ir para o tronco até morrer. Mas nada disso significa que Deus deixou de nos amar. Em qualquer situação, por pior que seja, Deus está nos amando tão profundamente que não somos capazes de entendermos.
Onde Jesus Cristo estava, irmãos, quando seu primo João Batista foi preso injustamente e perdeu a cabeça só para o rei ver uma garota dançando a dança do ventre? Onde Jesus estava? Não se importou? Ele estava, irmãos, no lugar de sempre, no controle e no comando de todas as coisas, e amando tão profundamente que você e eu não somos capazes de entender. Nesses momentos difíceis, o seu amor por nós está sendo muito mais profundo. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, não é? Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O ponto importante aqui, irmãos, é o propósito de Deus. Todas as coisas, aquelas que são boas, aquelas que aparentemente não são boas, todas elas cooperam para o estabelecimento do propósito de Deus, propósito de amor. Que propósito é esse? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus para você, para mim. Sermos conforme a imagem de Jesus. Irmãos, a imagem velha, a imagem do velho homem, a imagem adâmica, pecaminosa, tem que ser tirada, tem que ser destituída. E então Deus vai instituir em nós a imagem do seu Filho, a vida do seu Filho, a característica do seu Filho, a genética do seu Filho. Irmãos, então tudo contribui para isso na nossa vida. Diz a palavra, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: acima de tudo esteja o amor. Diz a palavra de Deus. Irmãos, nada pode ser relevante diante da expressão do amor. Mas você não sabe o que fizeram comigo. Você pode protestar. Seja lá o que for, o amor tem o poder de cobrir tudo, irmãos. O amor é o caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo falou. Estamos amando as pessoas a ponto de dizer do amor de Cristo para elas? Você ama as pessoas? Você deseja a salvação das pessoas? Você deseja que as pessoas sejam libertas do pecado e salvas? Você tem esse desejo? Você deseja que as pessoas conheçam dessa morte com Cristo na cruz, dessa ressurreição com Ele?
Se você deseja, você está amando. E quem ama, fala, leva esse evangelho maravilhoso para as pessoas, para que elas conheçam também. A igreja de Filadélfia tinha essa característica. Só ama com o amor de Deus quem é nascido de novo. Filadélfia era uma igreja renascida. Filadélfia era uma igreja renascida. Era a igreja que amava os irmãos. A igreja que ama. A igreja que nasceu de novo em Cristo Jesus. Essa é a primeira marca, a primeira característica da igreja renascida em Cristo Jesus. Ela ama. Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele se revela. É a revelação da sua pessoa fantástica, bendita. E como que Jesus se apresenta? Como que ele se revela? Em primeiro lugar, aquele que é santo. Isto diz o que é santo, né? Aquele que é santo. Santo significa separado do pecado. Só pode, irmãos, se relacionar com a igreja, só pode se relacionar com Cristo, a igreja que é santa, como Ele é. Irmãos, só pode se relacionar, ter comunhão com Cristo, a igreja que é tal qual Ele é, que é santa como Ele é. Filadélfia tem santidade, irmãos, ela tem santidade. A santidade que ela tem é a santidade de Cristo. É a santidade de Cristo. Santo se relaciona com outro santo. Jesus é santo. Aqui ele se apresenta como santo, aquele que é santo. Ele não aceita sujeira, porque ele é limpo. Ele não aceita imundície, não aceita impureza, não aceita pecado. Irmãos, Jesus repudia o pecado. Filadélfia tinha santidade. E a santidade que ela tinha era a santidade de Cristo, a santidade da vida de Cristo se manifestando nela. Santidade, irmãos, é a vida cujos passos estão fora do pecado. Portanto, é a vida de Cristo. É a vida de Cristo na igreja e se manifestando através da igreja. Irmãos, a igreja é a morada de Jesus, é a casa do Pai, é o ninho do Espírito Santo. É bem diferente daquele treco que aparece em Apocalipse 18, verso 2 e 3. Então
exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Babilônia, a gente viu isto pela manhã, no estudo da manhã. Babilônia se tornou morada de demônios. O coito, essa palavra aqui é terrível. O coito de todo espírito imundo e o coito de toda ave imunda e odiável. A igreja não é isso. Aquele que é verdadeiro, porque depois que ele se apresenta como aquele que é santo, aí vem aquele que é verdadeiro, que traz a verdade, que liberta, irmãos, que liberta verdadeiramente. A sua igreja tem essa característica também. É verdadeira, é autêntica, não é mentira, nem mentirosa, não é hipócrita, né? Não tem só aparência. A verdade da igreja é muito mais do que doutrina. Irmãos, a verdade da igreja é muito mais do que doutrinas, do que conteúdos. O que é a verdade da igreja? Porque Jesus se apresenta como o verdadeiro. A verdade da igreja é Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. A verdade da igreja é uma pessoa, a pessoa de Cristo vivendo na igreja a expressão autêntica da verdade. Da verdade. Irmãos, Jesus é a verdade da igreja. Ele é a verdade que vive e que se expressa na igreja e através da igreja. Depois diz: é o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, ele está dizendo que quem abre e fecha é ele. Ele está dizendo o seguinte: quem manda é ele, quem administra é ele, quem decide é ele, quem edifica é ele. Irmãos, na igreja de Cristo, quem manda não é papa, nem pastor presidente, viu? A chave está nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, que é aquele que edificou a igreja, que mantém a igreja. A igreja, irmãos, depende só de Cristo, que é suficiente para cuidar dela e para sustentá-la e mantê-la. Apocalipse 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele fala aqui que ele colocou
diante da igreja de Filadélfia, a igreja renascida, uma porta aberta. Em João capítulo 10, verso 9, temos lá a porta aberta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, e ele diz assim: quem entra por mim, entra e sai, e achará pastagens, mantimento. Quem entra por mim. O que significa entrar por ele ou entrar nele? Significa que ele nos fez entrar no corpo dele lá na cruz. Foi lá, irmãos, no corpo de Cristo, pendurado naquela cruz, que ele, pelo seu amor, pelo seu poder, misericórdia e graça, nos fez entrar nele. Entramos e saímos juntamente com ele pela ressurreição, e encontramos mantimento, a vida dele em nós. Tem uma outra coisa aí, ele diz: tendo pouca força. Como é conhecida a igreja de Filadélfia? Como que ela é conhecida? Fraca, pouca força. Há uma tendência, irmãos, de achar que é nas coisas grandes que Deus manifesta o seu poder, mas é um ledo engano. Onde o poder de Deus se manifesta? Onde Deus manifesta o seu imenso poder? Onde? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está reconhecendo que o poder de Deus habitava em sua fraqueza, e que o poder de Deus é aperfeiçoado, não é? Que o poder de Deus opera totalmente na nossa fraqueza. Filadélfia se caracterizava por pouca força, mas dependente do Senhor. Irmãos, ser fraco não é o mesmo que cair no pecado, não é? É a consciência que não podemos nada, mas dependemos daquele que pode todas as coisas. Filadélfia, igreja fraquinha, mas experimentava algo muito poderoso. O poder de Cristo habitando nela, a vida de Cristo se manifestando nela. Guardaste a minha palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus dizendo isso para a igreja. Você guardou a minha palavra. Guardaste a minha palavra.
é o maior tesouro, irmãos. O maior poder que existe neste mundo está concentrado nesta palavra. É uma igreja que tinha as características dos pombos. Não era uma igreja camelo. O camelo, irmãos, bebe muitos litros de água de uma só vez. Depois passa vários dias sem beber. Por isso é um animal fétido. Ele fede. Já os pombos descem de hora em hora para beber. Toda hora está bebendo. A igreja de Filadélfia era assim. Ela bebia da palavra todo momento. E diz aqui: e não negaste o meu nome. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: você não negou o meu nome e não negaste o meu nome. Este nome é Jesus. É Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Viu? Ele salva o seu povo. Se você ainda não se entregou a Ele, então ainda você não é povo dele. Então Ele não vai te salvar de pecado nenhum, porque o texto diz que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Esse nome, Jesus. Temos um nome que nos trouxe salvação real. Confessamos este nome, reunimos neste nome, oramos neste nome e tudo fazemos, irmãos, neste nome. Significa o quê? Significa que Ele nos garante, significa que Ele nos banca, que Ele nos protege, significa que Ele vive em nós, significa que Ele nos salvou do pecado. Irmãos, dizer-se salvo do pecado e continuar na prática do pecado é negar o nome de Jesus, é negar o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21, eu acho. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. É Mateus 21, Mateus 1, 21? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está aí o significado do nome Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. E então, se você se diz salvo e continua no pecado, você está negando o nome do Senhor, o que a igreja de Filadélfia não fez, porque Jesus disse para ela: você não negou meu nome, não negou. Irmãos, qualquer pessoa que crer neste nome está livre do pecado, qualquer pessoa. Apocalipse 3, verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu acho esse texto muito interessante, irmãos. O que é sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás são os que são governados por Satanás através do pecado.
Mas aqui diz que alguns deles iriam reconhecer e crer e nascer de novo, né? Deixar de ser sinagoga de Satanás para ser santuário de Deus, né? Jesus está dizendo aqui que a sinagoga de Satanás, essa gente aqui, alguns iriam crer e deixar de ser sinagoga de Satanás para ser santuário de Deus. Santuário de Deus. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança. Eu gosto mais da palavra perseverança. Mas preste atenção, Jesus está dizendo que a igreja de Filadélfia, ele está dizendo à igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra, né? Aqui diz aqui, a minha perseverança. Você entende? A perseverança não é sua. A perseverança é de Jesus. A perseverança é dele. Aqui ele diz a minha e não a sua. A minha perseverança. É ele quem persevera em nós, irmãos. A promessa que ele faz para a Filadélfia consiste em livrá-la da grande tribulação que se abaterá sobre os habitantes da terra. Esse texto está prometendo a igreja renascida, os nascidos de novo, que não vão passar pela grande tribulação, que o Senhor nos levará antes, graças a Deus. Não é medo, não. Eu não teria medo, não. Se fosse para passar a grande tribulação, passaria. Ocorre que Jesus Cristo está aqui dizendo que vai nos poupar desse período. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, essa igreja tem a promessa do arrebatamento. Jesus disse que ela não passaria pela grande tribulação. Agora, ele deixa uma mensagem. Jesus aqui deixa uma mensagem maravilhosa. Eis que venho sem demora. É a mensagem que ele deixou para Filadélfia. Venho sem demora. O mundo se prepara para receber o anticristo, mas Filadélfia, a igreja renascida, a igreja regenerada, a igreja crucificada, e ressurreta em Cristo, está preparada para receber não o anticristo, mas para receber Jesus. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Jesus, porque ele me fez essa promessa: venho sem demora. Estou esperando ele. Conserva o que tens. Irmãos, não precisamos nada de novo. Não precisamos. Por que não precisamos nada de novo? Está escrito aqui: conserva o que tens. É só guardar
o que já possuímos. É só manter o que já possuímos. O que já possuímos? Possuímos a palavra, possuímos o Evangelho, possuímos a vida de Cristo, a mensagem do novo nascimento. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, não é o que se faz, mas o que se tem, né? Em nós. O que Filadélfia tinha? Ela tinha a palavra, ela tinha o Evangelho, ela tinha o nome de Jesus, ela tinha a vida de Cristo. Que coroa é essa aqui? Para que ninguém tome a tua coroa. Na época, irmãos, coroa era resultado da vitória. Quem vencia era coroado. A coroa era símbolo da vitória alcançada. O que é vencer? Vencer é nascer de novo. A coroa pertence aos vencedores em Cristo. Entende, irmãos? Perder a coroa. O que é perder a coroa? Aqui o pessoal faz uma confusão terrível aqui, né? O que é perder a coroa? Perder a coroa significa, preste atenção, perder a coroa significa que você viveu na igreja, mas não nasceu de novo. Outra pessoa vai crer e nascer de novo e receber a coroa no lugar do outro que não creu. Quem toma a coroa? Quem é que toma a coroa? Não é o diabo. Não é o diabo, não é o pecado que toma a coroa. São as outras pessoas. Porque você viveu na igreja o tempo todo e você não creu. Porque coroa é resultado da vitória, é o fruto da vitória. Coroa, irmãos, é que você nasceu de novo, está sendo coroado com a vitória, com a vida de Cristo. E você viveu o tempo todo na igreja e você não nasceu de novo. Então alguém vai pegar a sua coroa, alguém vai nascer no seu lugar e você vai ficar sem ela, porque alguém vai ficar, porque creu e porque nasceu de novo. Não é? Nós já estamos coroados com esta coroa. São coroas invisíveis, mas temos. Mas mesmo que depois tenhamos coroas visíveis, nós não precisaremos dessas coroas no futuro. Para quê? Então só tem uma coisa a fazer com as coroas: é devolver ao dono, é devolver a quem merece ter essas coroas. De fato, Apocalipse 4, versículo 10 e 11. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
se tiver coroas invisíveis, elas vão ser depositadas aos pés do trono, aos pés do Cordeiro de Deus, vão ser colocadas lá. Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Os que estão em Cristo, na morte e na ressurreição. Os vencedores são aqueles que estão na morte e na ressurreição juntamente com Cristo. São as colunas no santuário de Deus. Nossa cidadania é celestial. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Termina enfatizando a necessidade de se ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos?